faço para viver a vida dos meus sonhos? Como? Né? Será que eu já vivo a vida dos meus sonhos e eu não sei? Ou, se eu não estou vivendo a vida dos meus sonhos, o que é que realmente está me impedindo? O que é que realmente está me limitando? O que é que realmente está me mantendo preso dentro de uma situação que talvez eu não estou enxergando? Então, como que eu faço para viver essa vida dos meus sonhos? Ou será que já vivo a vida dos meus sonhos e nem sei, nem estou sabendo, né? Porque muitos de nós já vivemos a vida que sonhamos, mas às vezes nem encaramos, nem entendemos, nem temos ela como a certeza absoluta da nossa vida. Eu quero que você imagine o seguinte comigo, ok? Pensa aqui comigo, sabe aqueles leque mesmo, sabe? Leque, antigamente as mulheres ficavam sempre se abanando com aqueles leques, não tinha ar-condicionado, não teve época assim, não tinha nem ventilador, e elas ficavam se abanando com aquele leque. Então imagina aquele leque aqui, ó, fechadinho, como se ele fosse as minhas mãos, ele tá aqui fechadinho. E o meio desse leque é exatamente a conexão entre quem você deseja se tornar, a quem você pode realmente se tornar. Quem você deseja e quem você realmente pode se tornar. Então, eu quero que você imagine que aqui, ó, nesse leque, nós temos o número 0, bem aqui em cima. O número 0, ok? E imagina que nós vamos abrindo esse leque, ok? Vamos abrindo. Conforme nós vamos abrindo esse leque, do 0 para cada lado vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até que eu chegue no 10. Até que eu abri totalmente esse leque. Então, eu tenho de 0 a 10 para um lado, de 0 a 10 para o outro lado. Porém, existem pessoas que estão vivendo a vida com um leque fechado. Existem pessoas que estão vivendo a vida com um leque aberto só para um lado, ou só um pedacinho. Existem pessoas que estão vivendo a vida com um leque aberto só um pouquinho para o outro lado, ou só um pedacinho, ou bastante para o outro lado. Existem pessoas que estão vivendo a vida com os dois lados pouquinho aberto. Existem pessoas que estão vivendo a vida com o leque completamente aberto e usufruindo de toda a possibilidade que o leque vai trazer para ela. E o que o leque tem a ver com a minha vida? Pensa aqui comigo. Imagina que esse leque fechado, ele tem o número 0 bem em cima e conforme eu vou abrindo, ele me dá o número 1 para cada lado. A vida que eu quero, quem eu quero ser e quem eu realmente sou, certo? E nesse sou é quem eu realmente estou me tornando, certo? Então, vamos lá. Imagina, vamos pensar em 3 tipos de pessoas aqui. Primeiro tipo de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que está com um lado do leque completamente fechado e outro entreaberto. Mais ou menos na metade. E essa metade que está aberta esse leque é a parte onde ele quer ser. Então, essa pessoa, ela quer ter a casa própria, ela quer ser um profissional bem-sucedida, ela quer ser uma excelente mãe, ela quer ser uma pessoa feliz, ela quer ter um corpo top, né? Se olhar no espelho e se sentir bem, ela quer ter bons relacionamentos com as pessoas, ela quer ter liberdade financeira. Então, ela quer ser, quer ter, quer fazer tudo isso. Só que nessa metade desse leque, tudo isso é um querer. Ela tem esse querer. Ela não necessariamente é e não necessariamente tem, certo? Porém, ela tem esse querer dentro dela, mas ela nunca determinou verdadeiramente equalizar os dois lados. Ela ainda não vai estar vivendo a vida top 10, 10, 10, dos dois lados, 10, 10. Mas ela também não determinou ser 10 na mente dela e fazer acontecer para viver. Então, como eu chamo essas pessoas? São pessoas que vivem a vida toda falando. Sempre falando. Elas estão sempre falando. Elas falam, mas elas não necessariamente se colocam à disposição de realizar, de conquistar, ok? Elas não se colocam nessa disposição. Essa primeira pessoa. Ela quer tudo isso, ela deseja tudo isso, ela visualiza tudo isso, mas não significa
que ela se coloca como a pessoa que vai verdadeiramente viver isso. Existe uma diferença muito grande entre você querer e você caminhar em prol de se tornar a pessoa. Então, ela vive com o leque dela de se tornar completamente fechado. Ela não abre as possibilidades. E abrir as possibilidades desse leque de entre ser e se tornar, ela precisa o quê? Ela precisa começar a mudar a mentalidade dela. Ela precisa mudar a mentalidade dela. Então, ela precisa o quê? Se tornar. Mas a vida inteira ela tá olhando, vamos pegar aqui essa pessoa número 1, ela a vida inteira, ela tá olhando para quê? Ela tá olhando para o vizinho. Ela olha para o vizinho e ela fala assim, nossa, a esposa do vizinho toda semana vai no shopping. Nossa, ela vai vestir uns vestidos lindos, caros, umas roupas incríveis. Olha as bolsas daquela mulher. E o carro, mas também com o marido daquele, né? Uma vida daquela, com uma casa daquela. E ela passa a vida, aí ela fica na internet, ela fica só aqui, ó. Ela fica, nossa, por que eu quero comprar isso? Ela vai enchendo, vai entrando nas lojas, vai enchendo aqueles carrinhos virtuais. E ela tá sempre vivendo uma vida de ser aquilo que ela quer, mas ela não sabe como se tornar. Ela não sabe como verdadeiramente conquistar essa vida que ela tanto quer. E ela não sabe como conquistar essa vida que ela tanto quer. Por que ela não sabe? Porque ela não tem ideia de quais gatilhos a aprisionam com essa parte do leque completamente fechada. Ela não tem ideia. Eu chamo essas pessoas de pessoas papagaias. O que é uma pessoa papagaio? Um papagaio, ele fala, né? Ele tem asas, mas ele não necessariamente voa. Ele faz pequenos voos, mas ele não voa tão alto, né? Ele não é uma ave que você vai ver ele livremente voando totalmente. Ele não consegue fazer voos altos. Ele voa daqui para essa árvore, para aquela árvore, e assim vai. E esse papagaio, ele fala, mas ele fala. Então ele fala tudo que ele quer. Então ele só simplesmente se posiciona como aquele que fala. Ele não é como uma águia, por exemplo. A águia, ela não precisa ficar piando, ela não precisa ficar colocando o seu som para fora para ter atitude. Quando ela lança seu som, é porque ela já sabe o que ela vai fazer, ela já sabe o alvo que ela vai atacar, ela já sabe para onde ela está indo. Aí sim ela lança seu som, e quando lança, olha que interessante. Então o papagaio, ele fala demais, ele fala que ele é isso, ele fala que ele é aquilo, mas ele não sabe que ele está bloqueado. O papagaio, ele não tem noção que ele está bloqueado, que em se tornar, ele olha para a águia e ele se imagina que ele é uma águia, mas ele não imagina que dentro de si mesmo, no fundo, ele sabe que ele é um papagaio. Então, por fora, ele se mostra saber que é uma águia, mas por dentro, lá bem profundo, ele não quer acessar aquela verdade sobre a identidade dele, porque se ele acessar aquela verdade, ele vai perceber que ele nada mais é do que um papagaio. Nada de errado com papagaio, tá, gente? Mas comparação com as aves. Agora eu quero falar sobre a pessoa do tipo galinha. E a galinha, ela passa o dia inteiro fazendo o quê? Ela passa o dia inteiro com a cabecinha dela baixa, só quase que já imitando uma galinha. E ela tá o tempo todo o quê? Olhando para o chão, porque todas as oportunidades que ela tem para ela poder comer, para ela se alimentar, ela vai aproveitar. Porque ela aceita qualquer coisa. A galinha, ela aceita qualquer coisa. E ela, jamais você vai olhar para uma galinha e vai ver uma galinha assim. Olhando para o alto, buscando outras oportunidades. Não, a galinha, ela sempre vai estar olhando para baixo. E esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que vive a vida assim, ó, com o leque fechado. Ela tá no zero em ser. Lembra do zero aqui em cima? O zero aqui em cima. E lembra que é um leque mesmo, aquele leque de se abanar, imagina esse leque. E ela tá com o leque dela fechado, que é a pessoa número 2. Ela tá com o leque fechado. Ela nem se visualiza ser e nem se visualiza se tornar. Porque essa pessoa, ela vive a vida no papel de vítima. Ela é a vítima. Ela é a vítima. Então, se ela se coloca como a vítima, ela o que? Ela nem quer ser.
Porque para ela, coitadinha, ó, quem ela é já é pesado demais. Quem ela é já é difícil demais. Quem ela é já é desafiador demais. Então ela tá, quando ela pensa em sonhar, em realizar os seus objetivos, ela tá bloqueada. O leque dela tá fechado, não vai abanar ninguém, não vai refrescar ninguém, não vai trazer alegria para ninguém. Não, chega. Eu sou aquela galinhazinha olhando para baixo, ciscando as migalhas que me dão e se me dão. Porque se não me dão de comer, eu vou ter que comer o que tem ali. Se aparecer algum bichinho, alguma coisa, eu vou ter que me alimentar daquilo ali. E é aquilo ali que ela vai se alimentar. E ela não é aquela que vai ficar procurando novos objetos. É aquele ambiente. Ela vai ficar ali, ciscando naquele ambiente ali. E a galinha, ela tende a estar sempre andando com a sua galerinha, né? Uma galinha vê a oportunidade, todas vão. Todas vão. Mas por quê? Porque ela, coitada, ela é vítima, né? Ela não sabe se virar totalmente sozinha. Ela precisa da galera. E muitos de nós temos essa alma desse animal limitado, sabe? Dessa pessoa que tá olhando para baixo. Ó, você quer trazer para o mundo humano para você entender? Olha a pessoa aqui que tá sempre olhando para baixo igual a galinha. Ela tá sempre resolvendo problemas. Ela tá sempre tendo desafios. Ela tá sempre chorando. Ela tá sempre lamentando. Ela tá sempre envolvida com confusões, sabe? Com pessoas conflituosas, pessoas de baixo nível, pessoas que arrumam brigas, esse tipo de situação. Então, ela tá sempre nesse ambiente. E essa pessoa, ela lamenta a vida dela. Ela se lamenta, ela lamenta da vida dela, dos resultados dela para as outras pessoas. Agora, o papagaio, que é a pessoa número 1, que está com o leque no ser entreaberto, papagaio não. Papagaio, ele conta vantagem, né? O papagaio, ele fala que um dia, quando eu estiver lá na casa dos meus sonhos, com o meu carrão, fazendo as viagens tal, ele conta. Mas ele conta isso para mostrar para as pessoas. Mostrar que ele é inteligente, que ele é sábio, mas ele não necessariamente sabe como sair daquela vidinha que ele vive, daquele ombro que ele está sempre pendurado, porque o papagaio está sempre pendurado em um ombro. E ele precisa sempre estar falando, papagaiando no ombro de alguém para poder se sentir ser. Mas ele não está preparado para se tornar. E aí nós temos a pessoa de número 3. A pessoa de número 3 é uma pessoa que... Lembra que o leque aqui em cima é o 0, então eu vou abrindo o leque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até que eu abro totalmente o leque. Pronto. A pessoa de número 3 é uma pessoa que está com o seu leque totalmente aberto. Que eu chamo de espírito de águia, sabe? Espírito de águia. O que é um espírito de águia? Pensa numa águia. A águia, quando ela vai lançar os seus voos, ela não economiza asa. Ela verdadeiramente abre as asas dela. E a águia, é interessante na águia que é assim, quando ela vai dar um bote, quando ela vai caçar, quando ela vai se alimentar, quando ela vai pegar, vai ali no seu instinto da caça, ela não simplesmente vê e já vai atacando e já vai caçando, não. A águia, ela é extremamente visual. Ela mira, ela olha. E depois que ela encontra a sua caça, ela não só olha para essa caça, mas ela olha em volta. Ela olha para todo o ambiente em volta, onde ela está e para onde ela está indo. Ela observa se tem alguma coisa em sua volta que possa impedir. Então, sabe o que é interessante na águia? Ela não vai em busca da sua caça simplesmente lançando voo e correndo risco, desperdiçando voo. Não. Ela não desperdiça voo. Ela vai e nesse foco dela, ela vai já sabendo que ambiente que ela tá, que lugar que ela tá e para onde ela tá indo. E a águia, ela sabe quem ela quer ser e ela age para se tornar. Então a águia, independente se ela está no melhor momento da vida dela ou não, ela sempre se posiciona como uma águia. E olha que interessante na águia. A águia, ela é um animal que coloca muito medo. Em outros pássaros, eles têm medo, né?
Eu acho interessante na área, por exemplo, se você tem pessoas que têm chakras, esses lugares que tem galinha, se deixar num lugar aberto um monte de pintinhos, pode ficar de olho, ou qualquer animal pequenininho, pode ficar de olho que se ela passar ali, ela, o gavião também, se um deles passar, o gavião, eles vão fazer o quê? Eles vão atacar e eles vão pegar. Então tem que tomar cuidado, porque independente, e é incrível que você não percebe a presença dela, mas ela já tá ali há muito tempo observando, porque ela não tira os olhos de para onde ela está indo. O que ela quer, ela sabe exatamente o que ela quer. Ela sabe exatamente o que ela quer. E quando eu falo de um leque, eu falo de um leque de possibilidades. Possibilidades. Um leque de possibilidades eu hoje ando como uma pessoa que vai chegar onde vai chegar? Ou não? Ou porque eu não cheguei lá, eu ainda sou coitadinha? Ou porque eu não cheguei lá, eu ainda sou vítima? Eu me lembro que teve uma época na nossa vida, isso foi o quê? Há uns 10 anos, 10 para 9 anos atrás, nós tínhamos um carro que se chama Uno. E olha que interessante, esse carro, ele nos serviu por muitos anos da nossa vida. Mas eu, Diana, tinha um trauma de Uno, gente. Nada contra o Uno, você tem um Uno, né? Você te faz feliz, que bom, que bom, que bom, mas começa a visualizar um carro melhor para você também. E eu detestava aquele carro, E quando nós nos conectamos a esse mundo de desenvolvimento humano, fizemos vários cursos de inteligência emocional, de coach, antes de ser mentora, eu aprendi o poder de visualizar e de traçar metas, de criar mural da vida extraordinária, de traçar metas de forma específica, ecológica, de transformar sonhos e metas, não ficar só sonhando, mas também trazer à existência o que não existe para a nossa vida. Só que eu sou muito boa para fazer isso no papel, de forma organizada, de forma, se você me passar para mim um exercício, falar assim, olha, o passo a passo é assim, eu vou seguir o passo a passo certinho. E meu esposo, ele é um homem totalmente influente, então ele é uma pessoa que vai sempre se deixar levar pelo o coração, se inspirar e tudo mais. E ele não vai para o passo a passo, ele já vai para a prática. E aí ele entrava, depois que nós aprendemos tudo isso, ele entrava naquele Uno. Ele sentava naquele Uno, ele pegava no volante daquele Uno, com o bração assim, sabe? Como quem tá dirigindo um SUV, uma caminhonetona, e ele colocava o bração para fora, e ele dirigia aquele Uno, e ele na época, né, há 9 anos, 10 anos atrás, ele se visualizava dentro de uma Pajero. Ele sonhava em ter uma Pajero full, 7 lugares, 4 portas, e ele visualizava aquele carro prata, com todos, né, com todos os apetrechos que aquele carro tem, ele se visualizava ali dentro. E eu falava assim, Gê, as pessoas de fora vão pensar que você é louco. Andar desse jeito, né? A gente aprendeu isso, as pessoas não. Loucura é não sonhar, loucura é não se permitir, porque isso aqui é real. Esse carro aqui é temporário. Temporário. Gente, a coisa mais poderosa de um Uno, né? Um Uno, sei lá, valia ali seus, sei lá, 10 mil, não lembro quanto que valia, mas não valia mais que isso. De um Uno para um carro na época de 200 e poucos mil reais, né? De 10 para 200, era um salto quântico. Era uma coisa que nem se tivesse a gente não investiria. E a nossa vida começou a mudar 360 graus, e nós vendemos casa, a gente fez isso, fez aquilo, a gente foi mudando toda a nossa vida. Em 60 dias, nós estávamos com esse carro na nossa garagem. Nós fomos na loja procurar esse carro para comprar? Não. Esse carro veio até nós através de um negócio, que fez outro negócio, que foi. Mas era o carro. Era tal Pajero prata, 7 lugares, full, e esse carro ficou conosco na nossa vida por 7 anos, né? Eu lembro até da decisão de vamos vender, porque está na hora de vender, de trocar, e aquela dor no coração como um membro da família, né? Porque era a prova de que uma coisa material, de que sonhos são reais. E olha que interessante, em 60 dias. Hoje eu tô aqui para dizer para você que o universo sempre vai dizer sim.
E o universo onde nós vivemos foi criado por um Deus, que é dono de todo o ouro e de toda a prata desse mundo, dessa terra. O mesmo Deus que sonhou com você, sem nem você saber e sonhar o que era oxigênio, o que era vida, o que eram pessoas, o que eram seres humanos. Você não sabia nada, você nem existia, você nem estava previsto. Mas aí sabe o que ele fez? Lá no ventre da sua avó, ele plantou uma semente dentro do ventre da sua mãe que estava dentro do ventre da sua avó. Isso mesmo. Eu não sei se você sabe, mas os óvulos femininos das mulheres, a mulher já nasce com esses óvulos. A mulher já nasce com os óvulos de que um dia ela vai ser mãe. Que um dia se unindo com um homem, ela vai se tornar mãe, né? Esses óvulos sendo fecundados, ela se tornará mãe. Então, lá no ventre da sua avó, quando a sua mãe estava lá, sendo gerada, a sua previsão de vida já estava lá. O seu bilhete de entrada já estava lá. Até que a sua mãe conhecesse o seu pai, para que você se tornasse um ser humano. E esse mesmo Deus, ele diz na sua palavra que fé sem obras é morta. Ele está dizendo assim: meu filho, minha filha, não adianta nada pedires, acreditar e não se movimentar. Porque se você não precisasse de movimento, eu não faria você comer do que se planta. Eu não faria você viver do que você planta e do que você caça. Não. Até porque a previsão de Deus não era nem caçar, né? Era só viver do que se planta, do que a terra nos dá. Se não precisasse de ações, ele não faria a necessidade de um homem se conectar com uma mulher para gerar vida e formar uma família. Mas a palavra do Senhor fala que se una o homem e a mulher, que ele deixe a sua família, e ele formará a sua nova família, e ele irá honrar pai e mãe e amar a sua esposa. Isso são mandamentos. E o que isso tem a ver com sonhos? Isso tem tudo a ver com sonhos. Você se posicionar com a pessoa que está se tornando. Veja bem, por que gente, é muito doido isso, mas é importante, vamos pensar nisso. Por que será? Eu não sei se você conhece, você sabe sobre isso, mas vamos lá, houve um momento onde Deus falou com quem? Com Noé. Ele falou com Noé e ele falou assim: Noé, vá até tal lugar, pegue tal madeira, eu quero aquela madeira daquelas árvores, é aquela madeira. Pegue isso, pegue aquilo. Ele começou a falar para Noé aquela lista enorme, construa uma barca. E depois que você construiu essa barca, e nesse tempo, Deus foi a cada momento ele vinha falando com Noé. Depois ele falou para Noé, que era para Noé colocar um casal de cada animais dentro daquela arca, colocar a esposa dele, os filhos dele, e assim foi indo. E aí ele trouxe a clareza para Noé de que o mundo acabaria no dilúvio. Se Deus é Deus, se ele que criou o mundo, era só ele fazer assim, e ele já fazia uma faxina. E aí depois ele fazia assim, e fazia nascer novos homens, já que era para fazer uma faxina, né? Assim acaba o mundo, assim nasce um novo Adão, que fosse, né? Quem dera se fosse o mais organizadinho, o mais fiel, né? Uma nova Eva. Mas não é assim que funcionam as coisas. Porque ele não é um homem, não é Deus para que minta, nem para que em momento algum não cumpra aquilo que ele fala. Então ele disse assim: coloca todo mundo lá, que o mundo vai acabar em água, você vai ser salvo. E daquela geração, as novas gerações continuariam. Porque o fim do fim ainda não era previsto. Não era o tempo ainda. Então acabou praticamente 99%, mas não finalizou. Se ele é Deus, por que ele já não resolveu tudo? Por que ele usou Noé? Porque ele não deu vida ao homem em vão. Existe um propósito debaixo do céu e da terra. E quando ele fala que ele mandou um filho, o homem se fez carne na terra, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância.
A pergunta é: o que te impede de ser abundante nessa terra? O que te impede de você verdadeiramente viver a abundância que você tanto deseja? O que te impede? O que está te travando? Olha só, você está se colocando vivendo a alma de quê? A alma de papagaio, a alma de galinha, a alma de águia? De que você está vivendo? Você está vivendo com o leque totalmente aberto, fechado, entreaberto, só um pouquinho aberto para o outro lado? Ou você realmente está se posicionando? Porque o que impede, anota isso aí, o que impede as pessoas de viver a vida que elas sempre sonharam é o primeiro passo, é o fato delas nem saber o que elas querem. Elas falam que elas querem isso, mas não necessariamente. Elas não colocam propósito, elas não colocam visão. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que a gente não tiver clareza do que a gente quer, nós não estamos agindo conforme a imagem e semelhança dele. Porque Deus sempre se posicionou como um líder que sempre soube o propósito do porquê estava fazendo o que estava fazendo, o que ele queria e o que ele quer. Então, se ele é meu pai e ele tem essa clareza, se eu não tenho, eu não acesso a fonte. Entende? Eu não me conecto. É como, vamos pensar aqui no mundo, vamos pensar um pai e uma mãe extremamente certo, extremamente organizado, extremamente, por causa de algumas situações, dores e tal, tiveram filho, o filho é uma pessoa que não vive a vida da forma que deveria, não é uma pessoa que tem um caráter, é uma pessoa que age de forma errada, enfim. E o pai e a mãe sofrem por causa de ver aquele filho agir daquela forma. Eles não aceitam o filho não ter caráter, não ter palavra com as pessoas, agir de forma errada. Porque eles também não têm ideia onde eles falharam. Então, eles não se conectam com aquela forma que aquele filho leva a vida. Assim também é a nossa relação. É exatamente dessa forma a nossa relação. Se você não se permitir a ter primeiro passo, saber o que você quer. Se você estivesse vivendo a vida que você sempre sonhou, hoje, agora, onde você estaria, com quem você estaria, o que você viveria, que casa que você moraria, como seria a sua relação familiar, quanto você teria na sua conta bancária, onde você moraria, como estaria o seu corpo, que profissão que você estaria fazendo, como estaria a sua vida, sua rotina. Dia a dia, eu me vejo, na vida que eu sempre sonhei, eu me vejo nessa cena. Qual é essa cena? Conta aqui pra mim. Conta aqui pra mim. Qual é essa cena que você se vê? Compartilha aqui comigo. Se você estiver ali vivendo verdadeiramente essa vida. Agora, Diana, não sei. Não consigo. Já tentei saber. Eu já tentei saber como traçar metas, como traçar ações. Mas sabe o que é interessante? As pessoas até tentam. Mas elas não decidem realmente conquistar. Porque se elas decidissem, elas procurariam uma mentora para ajudar, para direcionar. Eu, por exemplo, eu não consegui nascer sabendo traçar metas. Sozinha, não. Eu não consegui aprender o que era crenças, repetição de padrão, regras, raiz de rejeição, gatilhos de orgulho, gatilhos de ofensa. Eu não consegui tratar isso dentro de mim sozinha. Eu precisei de alguém mais evoluído do que eu para poder me ajudar. E eu tenho 11 anos de carreira. Há 11 anos eu ajudo pessoas. Só que antes desses 11 anos eu já estava me autodesenvolvendo, né? 13 anos atrás eu já estava, desde 2008, na verdade, mais de 13 anos, desde 2008 eu já estava ali me conectando com uma vida diferente, com pessoas diferentes, buscando saber o que eu precisava aprender para ser uma mulher livre de depressão, livre de raiva, livre de mágoa, livre da prisão emocional que eu carregava dentro de mim. Parecia que só a vida dos outros era melhor, parecia que as outras pessoas iam ser mais felizes do que eu, parecia que eu nunca ia me conectar com alguém mais feliz. E agora eu quero trazer uma outra história para você entender, ter clareza de o que está acontecendo, o que está faltando. Eu vou te dizer o que está faltando para você viver a vida que você sempre sonhou. Anota aí. Vamos pensar aqui agora na história da Branca de Neve. Vamos pensar assim. A história da Branca de Neve, na verdade,
A Branca de Neve não teria nada a ver com a história. A Disney, né, e todo o projeto dessa história que ganhou o mundo, que ganhou o coração de tantas pessoas, que foi um grande sucesso e até hoje eternizado. A história, na verdade, ela acontecia entre a rainha e o espelho. Não necessariamente para a Branca de Neve tinha alguma coisa a ver, mas a história real, a história na sua raiz, era uma história que acontecia entre a rainha e o espelho. E aí, a rainha, o que acontecia na história, né? A rainha, todos os dias, ela ia lá no espelho e falava: espelho, espelho meu, existe alguém nesse reino mais bonita do que eu? E aí o espelho dizia, né? Olhava para aquela rainha e dizia para ela que não, que ela era, entre todas as donzelas, a mulher mais bonita. Não havia alguém mais bonita do que ela. E todos os dias ela ia lá e ela falava no espelho: espelho, espelho meu, existe alguém neste reino mais bonita do que eu? E nesse momento, entre ela fazer essa pergunta, o espelho sempre afirmar que ela era a mulher mais bela, estava tudo ok. O reino estava em paz, a povoação estava em paz, a Branca de Neve estava em paz, os 7 anões estavam em paz, estava tudo incrível. Tudo em cima, tudo tranquilo. Mas um belo dia, a rainha virou para o espelho e falou. Fez a pergunta, né? Espelho, espelho meu, existe alguém neste reino mais bela do que eu? E o espelho, extremamente verdadeiro, ele disse: sim, existe. E o nome dela é Branca de Neve. A rainha se transformou. A rainha se transformou, foi tomada por um ódio, por uma raiva. Aquele sim do espelho, dizendo que sim, havia uma mulher, né, uma donzela, mais bonita do que ela. Tocou o coração daquela rainha num nível onde ela se sentiu tão ofendida, onde ela sentiu a possibilidade de viver a rejeição, onde o orgulho dela foi ativado, porque todas as vezes que nós sentimos que somos ou estamos sendo rejeitadas, o nosso orgulho é ativado. Quando ela sentiu isso, aquela rainha se transformou. E o que a rainha fez? A rainha tocou o terror no reino. A rainha quebrou o espelho. A rainha mandou caçar a Branca de Neve, mandou matar a Branca de Neve, aterrorizou a vida dos anões, e mandou matar, e ameaçou o caçador, e ela virou o cão. A rainha virou o próprio mal naquele lugar. Mas vamos lá. O que tudo isso me mostra? O que isso tem a ver com os meus sonhos? Eu quero que você reflita hoje, sinceramente, em quem você se transforma quando você ouve de alguém o que você não quer ouvir. Porque a rainha não queria ouvir isso. Ela não queria ouvir que existia alguém mais bela do que ela. E olha que interessante, a Branca de Neve já existia, mas o dia que o espelho admitiu que a Branca de Neve era mais bela do que ela, porque era uma moça mais jovem, porque era uma moça, né, com anos de juventude sobre si, diferente da rainha naquela época. Mas quando o espelho lhe trouxe aquela clareza, quem ela se tornou? Quando ela ouviu o que ela não queria ouvir, quem ela se tornou? Quem você se torna quando você ouve o que você não quer ouvir? Eu chamo isso de gatilhos da ofensa. Às vezes a gente ouve palavras das pessoas e essas palavras nos decepcionam, nos ferem no íntimo, no fundo, no fundo. E nessas horas, existem 2 tipos de comportamentos que nós temos. Ou nós atacamos as pessoas que nos ofendem com mais ofensa, ou nós retraímos, fugimos ou calamos. 2 tipos de comportamento.
E esses comportamentos são inconscientes. O ataque é para se defender. O fugir também é para se defender de uma futura ofensa. Diane, o que isso tem a ver com os meus sonhos, meus objetivos? Quando você ouve o que você não quer ouvir, ou você se motiva de uma motivação negativa e fala, ah, é? Estão falando que ela é mais bonita do que eu? Ah, é isso que você está falando, espelho? Então eu não gosto mais de você. A vida inteira indo na frente do espelho e confiando no espelho e tomando para si a identidade que o espelho trazia para ela, pois o primeiro momento que o espelho disse que ela não queria ouvir, ela já quebrou o espelho. Já virou o demônio ali. Quebrou o espelho, mandou o caçador arrancar o coração de Branca de Neve e matar ela, e trazer o coração para provar, e toda aquela situação, botou terror nos 7 anões, virou o reino de ponta cabeça. Foi quem ela se tornou quando ela ouviu o que ela não queria. Então ela atacou. E aí a meta dela de ser a mulher mais bonita já não era mais o foco dela. O foco dela era acabar com quem em algum momento poderia colocar em risco o que ela sonhava. Agora a pessoa que foge, que se esconde, ela é a pessoa o quê? Ela abandona os sonhos. Ah, sabia que isso daí também não ia dar em nada mesmo, aí tá vendo? Ó a confusão que deu, ó, tá vendo? Já não adianta, vamos supor que a história fosse totalmente outra. E aí a rainha falou assim, ah, também, né, não ia ser bonito o resto da vida, né? Deixa pra lá, também não vou mais perder pra esse espelho. E aí se colocar como vítima. Então, muitas vezes, nós nos posicionamos em papéis totalmente disfuncionais. Quando a gente se posiciona em papéis totalmente disfuncionais, o que é disfuncional, Diana? É algo que não funciona. É um aparelho que você tem que está quebrado, mas você guarda porque, não sei, um dia você pensa que aquilo, quem sabe, vai ressuscitar. E aí você fica guardando aquilo, não tem função mais nenhuma. É uma disfunção, está ocupando espaço, é lixo. E aí você ainda quer tentar usar, mas aquilo não funciona, não está funcionando. Então, atitudes disfuncionais, nós continuamos usando elas, mas elas não funcionam, não nos fazem bem. Então, agir de forma disfuncional. Então, quando você age de forma disfuncional, você simplesmente perde o foco do realmente para onde você está indo, quem você é. Se a rainha, independente, se a Branca de Neve fosse mais bonita, olha que interessante. Se a gente for olhar para o comportamento humano, para a psique humana, a beleza, ela é algo que não tem como você pontuar. Ela é mais bonita, ela é mais feia, porque é percepção, né? O que é bonito para mim, às vezes não é bonito para o outro. É uma percepção. E não tinha como comparar a juventude com a fase adulta que a rainha já estava vivendo ali. Então, é incomparável. A sua vida é incomparável com a vida dos outros. E hoje o que está te impedindo de você ser, de você ter, de você fazer, de você se tornar a pessoa que você tanto deseja, é que você não para de subir na arquibancada e mirar a realização dos outros. Você está o tempo todo subindo na arquibancada e olhando para o palco dos outros. Mas você nunca sequer pensou em ir por trás ali do palco, pegar aquelas escadinhas laterais, subir, assumir o palco e se colocar como uma pessoa que está no risco, que está correndo risco de ser ridicularizado, que está correndo risco de quebrar, que está correndo risco de não dar certo. Você não está se posicionando. E você, além de não se posicionar, você ainda fica chateadinho com os outros. Por que você fica chateadinho com os outros? Ah, por que os outros não me ajudam, né? Porque os outros também não facilitam a minha vida. Ah, mas eu acreditava que aquele fulano ia vir me ajudar. Você não se posiciona como protagonista, porque o protagonista da sua real história, a rainha ali, naquela história, quando a história se inicia, ela era protagonista. Ela era protagonista. Apesar da história levar o nome de Branca de Neve, mas ela era a principal ali. Quando ela se posicionou de forma disfuncional, ela mostrou quem ela era. Agora, hoje eu te desafio você se posicionar para quem você realmente quer ser. Além do que os outros estão fazendo, do que os outros estão falando, do que os outros estão dizendo, porque eu vou te contar uma coisa. Todas as vezes que você decide realizar e ter sucesso, isso incomoda muita gente. Isso fere e machuca muita gente que é limitada. Pessoas que são limitadas não dão conta de pessoas que sabem o que elas querem, para onde elas estão indo. É aquela história de, por exemplo, você tem um projeto. Pensa aqui comigo, você tem um projeto.
Tá, então um projeto, vamos lá, esse projeto ele demanda muito trabalho e demanda dinheiro. E aí o seu projeto está em andamento, tal, você está naquela fase de construção e não dá certo e vai e volta, você não desiste dele. Você muda tudo que precisa mudar, mas você não desiste dele, você continua lá. E aí o que acontece? A galera tá ali te ajudando, tá todo mundo te ajudando, construir esse projeto. Só que você, além de você estar trabalhando, você está botando dinheiro nesse projeto. E você está investindo financeiramente nesse projeto. E tem pessoas que estão investindo, mas na mão de obra, não financeiramente. Só que na hora que esse projeto, bum, explodir, o que vai acontecer? Aquele que investiu com a mão de obra quer ganhar também. E aquele que investiu com a mão de obra e com dinheiro quer ganhar também. Todo mundo vai querer ganhar. E quem não estava no projeto vai falar assim, nossa, porque olha, aquela época lá, aquela pessoa me convidou para participar. Nossa, por que eu desisti, né? Aí vai falar, nossa, porque eu fiz parte do começo desse projeto, vai começar, vai querer se inserir, mas essa pessoa só vai se inserir se realmente der certo. Se não der certo, ela vai falar assim, nossa, ainda bem que eu saí fora, ainda bem que... Então, em todos os momentos e todas as situações da vida, existem pessoas e pessoas, comportamentos, e todo tipo de comportamento é uma escolha. Hoje eu tô aqui para trazer clareza para você. A mudança de vida, ela não é fácil, mas ela é real e ela é possível. E ela se inicia quando você se posiciona como filho de Deus. Porque o nosso Deus sonhou o mundo que vivemos, sonhou o corpo que habitamos, a terra que habitamos, sonhou a família que temos. O nosso Deus, além de sonhar, além dele abrir esse leque, de visualizar isso, ele abriu todo o leque de possibilidade de ter. Ele fez acontecer e ele não pediu ajuda para ninguém. Ele foi lá sozinho e fez. Só que para aquilo fosse de uma forma gigantesca, o que ele fez? Ele criou a sua própria criatura. E aí ele foi direcionando. E para que não houvesse ninguém que dissesse assim, ah, mas também ele comanda todas as coisas, a gente não pode fazer nada. Ele está no comando de todas as coisas. Mas ele diz assim, filho, se você quiser estar junto comigo nessa visão, vem, você é livre, você tem livre-arbítrio. Então, eu sonho sonhos muito mais altos. E eu digo para você, pegue todos os seus sonhos, coloca no alto da montanha, bem no alto, em tábuas, no monte mais alto, para que quem tiver que passar e ver o quão louco você é, porque a sua visão é gigante, e criticar você, porque não vai acontecer do dia para a noite, vai demorar um pouquinho, mas a sua visão vai acontecer, porque a palavra diz, coloque teus sonhos em tábuas, em monte mais altos. A tua visão ela pode tardar, mas ela não falhará. A tua visão não falha. Ele não falha. E por que eu estou conectando Deus nisso? Se o meu Pai celestial sonhou com o lugar onde eu vivo, o corpo que eu vivo e a família que eu tenho, e tudo isso já aconteceu, já se realizou, quem sou eu só para querer e não me tornar? Quem sou eu? Eu não tenho o direito de não visualizar sonhos e objetivos para minha vida. Eu não tenho esse direito. Porque ele, além de visualizar, ele fez nascer. Ele fez surgir. Ele prometeu que ele libertaria o povo do Egito. Ele prometeu. E quando o povo já pensava que ele, isso daí já é história, né? Já é história que os outros estão contando. Quando eles pensou, quando o povo começou, essa é história, né? Quem vai libertar? 40 anos se passa da época de Moisés para cá. Mais cedo ou mais tarde. Porque o reloginho da realização não está no nosso controle. Mas o que está no nosso controle é o relógio da nossa ação. Porque eu te garanto uma coisa. O comando já foi dado. Vá e faça. Porém, coloque honra onde merece honra. E quando a gente coloca honra onde merece honra, nós começamos a viver a vida que a gente sempre sonhou. Então, hoje a tarefa que eu deixo para você, nessa mega power aula é: quem você quer ser?
Conta pra mim. Coloque em 5 pontos quem você quer ser, onde você vai estar morando, com quem, o que você vai estar fazendo profissionalmente, como que vai estar a sua vida financeira e como que vai estar aqui, ó, nesse 5º ponto, a sua saúde e sua fé. Como é que vai estar você, seu corpo e sua fé? Qual é o próximo passo que você tem que dar? Será que realmente esse sonho está dentro do nível ali que você pode atingir? O que está te impedindo? Porque a rainha, o que verdadeiramente impediu ela de ser a mulher mais linda que existia, era ela se permitir se ver. Ela não precisava da opinião externa. Ela precisava olhar para o espelho e perguntar para ela: e você? Você se vê como uma mulher linda, não a mais linda, mas você se vê como uma mulher linda, incrível? Ela sempre fez, a vida toda, a pergunta errada. Existe alguém mais bonito do que eu? A vida toda ela buscou comparação para chegar onde ela queria. E eu tô te dizendo, tô aqui para dizer para você, para de se comparar. Para de subir na arquibancada e ficar vendo o protagonista ali atuando. Sobe no palco, se permita levar pedrada, vaiada, crítica, mas só critica quem tá travado. As pessoas só falam do que elas querem fazer e não tem coragem de fazer. Então, já que eu vou falar, deixem falar dos fazedores, não é verdade? Porque ninguém vai ficar perdendo tempo para falar de limitado. As pessoas falam mesmo de fazedor. Esse conteúdo valeu para você? Então comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que está passando no seu coração.